Palavra de Deus, registrada para nós no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, a partir do verso 35. Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este se enchia de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra que aqui está. Fala ao nosso coração, ministra nossas vidas nesta manhã. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Não é novidade quando nós olhamos para a nossa vida. Você olha para a sua, eu olho para a minha, como crentes. Você sabe que nós passamos por diversas lutas e dificuldades. Todos nós passamos. O mundo, acho que o mundo sempre passou. Acho só quando Adão e Eva não haviam pecado, mas quando o pecado entrou no mundo, todos nós passamos por tempos sombrios, difíceis. Hoje em dia, então, politicamente, economicamente falando, lá em cima o pessoal estava conversando antes do culto, falando sobre os preços das coisas e alguém comentou: tem muito tempo que eu não como pizza e nem esfirra, porque do preço que estão as coisas, não podemos mais dar ao luxo de ter algumas regalias. Mas todos nós sabemos que o mundo passa por um tempo sombrio. Há uma decadência moral e a Bíblia já previa estas coisas. E nós sabemos que as pessoas estão desesperadas. Elas procuram algo a que possa se apegar, algo a que possa ter uma resposta, uma solução, e não há uma resposta fácil. Nós, por muitas vezes, nos pegamos a governos, a bandeiras, nos pegamos muitas vezes a situações, a condições financeiras, mas o fato é que ninguém neste mundo está seguro. Há uma incerteza que paira no ar, há uma ordem satânica, bíblica, que já diz isso, que a ordem deste mundo é satânica e ela ainda mais se levanta contra a igreja de Jesus. E quando nós olhamos para a nossa vida e aquilo que nós enfrentamos, nós sabemos que o mundo é assim mesmo e quem está vivendo neste mundo, nós estamos aqui, vamos passar por muitas lutas e tribulações. Isso faz parte da nossa vida. E embora isso seja algo tão latente para nós, ainda existe algumas igrejas com seus líderes, chamados cristãos, que insistem em dizer que você pode parar de sofrer. Você pode ir para a igreja dele e que lá você vai aprender que se você tem um carro velho igual o meu, vai lá que ele vai te dar. Deus vai te dar um carro novo, um carro zero. Se você tem uma situação que está em dificuldade, em falência, Deus vai fazer você reverter esse quadro assim, como num toque de mágica. Sabe o que é o pior? As pessoas acreditam.
As pessoas acreditam porque essas igrejas trabalham com a ganância do ser humano, com o desejo de vida boa, fácil. Só que quando nós olhamos esse texto, às vezes alguém pensa, o que tem a ver um vendaval, uma chuva no barco, sobre as nossas vidas? O texto vai mostrar para nós e vai nos, de forma prática, ensinar exatamente isso. Que ter Jesus no barco não significa que não teremos vendavais. Aliás, Paulo estava num barco com Jesus, o barco não só passou por uma tempestade, como o barco afundou. Mas Jesus salvou todos que estavam no barco. A nossa segurança, o texto nos ensina, que está em Deus. É em Deus que nós devemos nos apegarmos, e o texto vai nos ensinar exatamente isso. Veja só, ele vai representar para nós qual é o papel de Jesus em nossa vida e qual é o nosso papel nesse processo em que nós estamos de sermos crentes, discípulos de Jesus. Qual é o nosso papel, qual é o papel de Jesus, qual é o papel do Evangelho em nossa vida. Ser crente em Jesus, em primeiro lugar, não é algo que nos isenta de sofrimentos e dificuldades. O verso 37 que nós lemos diz: levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água e quase foi a pique. Aqui nós temos os discípulos com o próprio Jesus passando por uma dificuldade, um momento de tensão muito grande, e vento que batia de um lado para o outro, e aquele barco quase afundava, onde tinha pelo menos ali 13 pessoas dentro desse barco, e passando por muitas lutas. E aqueles homens estavam ansiosos, estavam desesperados, estavam preocupados, sentindo que estavam passando por um momento tão terrível, e perguntavam: como é que pode isso? Jesus está aqui comigo. Como que eu posso passar por esse vendaval? Como que eu posso passar por essa situação se Jesus está comigo? É claro, e não foram só eles que passaram por momentos difíceis. Se você olha a história da igreja primitiva, você percebe a perseguição, você percebe a luta, você percebe a dificuldade. Mas, pastor, como é que pode? Os meninos estavam ali fazendo a vontade de Deus, estavam andando com o mestre, obedecendo a Jesus, fazendo a vontade de Jesus. São 12 pessoas ali que têm os seus corações ensináveis, pessoas que estavam dispostas a abandonar o seu modo velho de viver e quer viver uma vida nova. Como pode, com Jesus no barco ali, completamente envolvido com eles ali, como pode passar por aflição e por um vendaval? Pode. Faz parte do processo. A igreja primitiva, daqueles que muitos que professavam Jesus e pregavam amor, foram lançados na cova, foram lançados na arena e foram despedaçados por leões. Alguns foram crucificados, foram queimados vivos. Na história da igreja, você começa a ler livros como o livro dos mártires, ou talvez você lê o livro de Ivan Moisseev, um rapaz jovem, batista, de 18 anos, morador de Varsóvia, que foi para o exército russo, ficou 4 anos lá e todo dia ele falava de Jesus, e por fim ele foi morto, torturado, e quando estava para morrer, foi enrolado num tapete e jogaram no rio para dizerem à sua família que ele morreu afogado. Isso faz parte da vida cristã. Não é porque nós buscamos um modo de viver como Jesus nos ensina, como de forma a fazer a vontade do Senhor, que nós não passaremos por lutas e dificuldades. Nós temos passado aí por esse tempo de pandemia, e eu estava vendo um dia desse
no site da Ordem quantos pastores batistas morreram por conta do Covid. Quantos membros de igreja morreu por conta do Covid? Não estamos livres, porque somos crentes, de passarmos por sofrimentos e dificuldades. Sexta-feira mesmo, à noite, nós fomos distribuir mantas, nós recebemos algumas mantas aqui, e fomos distribuir mantas, fizemos um chá gostoso, bem docinho, porque o pessoal que entorta, eles gostam de glicose, né? Gosta, então faz um chá bem docinho, e o pessoal toma o chá quentinho, come um pãozinho, a gente leva a manta, leva a mensagem, foi tudo bem. Não foi, Newton? Newton participou com a gente, foi uma bênção. No final, nós encontramos uma senhora. E o pastor Neto à frente, a gente sempre põe o nosso pastor na frente, ele que vai nos conduzindo. E o pastor Neto chegou com um folheto na mão, tinha uma criança que estava com a mãe, claro, com um pão para dar, e tinha um irmão com um copo de chá. E aquela senhora foi puro ódio. Ela disse palavrões, invocou o demônio, odeia crente, e nós ficamos atônitos. Nós ficamos atônitos. Nós não sabíamos o que dizer. Todo mundo ficou sem ação, e ela acusando, xingando e fazendo gestos obscenos, e nós simplesmente viramos as costas e saímos. Tristes. Foi uma noite tão abençoada em que nós podemos falar de Jesus às pessoas, levar o lanche, levar a roupa de frio para ela se cobrir. E quando nós chegamos nessa pessoa, que seria a última pessoa daquela noite, foi algo terrível para nós. E aquela criança que estava conosco chorou. Ela ficou em choque, ela tomou um susto. E ela foi embora com o pãozinho que ela queria dar para aquela senhora. Ninguém que serve a Jesus está livre de dificuldades, sofrimentos e enfrentamentos. Essa é a primeira coisa que nós temos que aprender. Em segundo lugar, ser crente não nos livra de cumprir a nossa parte neste processo de vivermos neste mundo fazendo a vontade de Deus. O verso 38 diz: Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se e acalme. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Aqui há uma confrontação com os discípulos. Ter Jesus no barco e viver com Jesus não nos isenta de cumprir a nossa parte. Qual é a nossa parte nesse processo? Crer. Crer em Jesus. Crer que Ele tem o melhor para nós. Crer que Ele está no barco, Ele não deixará o barco afundar. E se o barco afundar, Ele estará conosco. Nos conduzirá em todas as coisas. Quando nós olhamos para esse texto e olhamos para este contexto, eles fazem uma pergunta exatamente de alguém que não tem fé. Jesus não se importa com a dificuldade que eu estou passando. Você já fez essa pergunta? Você já disse isso? Eu já disse isso para Jesus. Acho que reclamando de uma situação, não lembro. Eu disse para alguém: Jesus não se importa com o que eu estou passando, não. Sabe o que é isso? É assinar uma declaração de falta de fé. É fazer exatamente o que o diabo quer. É você declarar com a boca que você não tem fé em Jesus, que você não conhece a Jesus, que você não sabe do propósito dele para a sua vida. E mesmo que você saiba, você não crê que ele vai fazer isso na sua vida. Dizer isso que o discípulo disse: Mestre, o senhor não te importa que morramos? É claro que Jesus importa. Jesus morreu por mim na cruz.
sendo eu um pecador miserável, merecedor do inferno. Ele morreu por mim, ele morreu por você. Como nós podemos ousar dizer que Jesus não se importa? Ele se importa. Ele tem plano para nós, ele quer o melhor para nós e cabe a nós crer em Jesus. Aqui algumas versões, quando fala, quando o Senhor diz, por que vocês estão com tanto medo? Algumas versões vai dizer, por que vocês são tão tímidos? Alguns exegetas dizem que, na verdade, o que Jesus está dizendo assim, por que vocês são covardes? Por que vocês são covardes? Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de discernimento, intrépido, valente. Não valente, a valentia, mas valente em confiar em Deus. Estar firmes. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse aquietar em Deus significa confia e descansa em Deus. Deus tem o melhor para a sua vida. Deus sabe daquilo que você precisa. Por que nós ficamos ansiosos? Por que nós ficamos chorosos? Por que nós ficamos preocupados? Deus está cuidando de nós. Eu ia trazer uma outra mensagem nesta manhã. Mas eu passei por uma experiência essa semana, com a questão do meu irmão. Muitos aqui sabem a questão que o meu irmão está passando. E onde ele estava longe da metrópole ali, muito longe, mais ou menos uns 30, 40 quilômetros, 70, 80 quilômetros da onde nós temos um kitnet em Brasília para cuidar do meu irmão. E o meu irmão tem problema de catarata, ele está completamente cego até que opere. E sexta-feira era dia dele sair. E a minha irmã está lá. E eu vi a dificuldade que a minha irmã teria de ir buscar ele onde estava. E eu pensei, meu Deus, e agora? O que nós vamos fazer? A pessoa que estaria lá, que seria a pessoa indicada para cuidar, não estava viajando. E eu já tinha recebido o aviso que ele estaria fora na sexta-feira. E eu falei assim, vou orar. Não tenho o que fazer. Vamos ver o que vai acontecer. Ele não só saiu, como alguém de lá, viu a situação dele, mora no mesmo bairro em que ele iria, estava indo de carona com o irmão, falou assim, entra aqui e eu vou te levar lá. Deixou ele na porta do apartamento. Porque Deus é bom. Porque Deus cuida. E eu não sei porque eu fiquei surpreendido. Olha, como é que a gente não tem fé, né? Eu fiquei surpreendido. Falei, meu Deus. Clarete falou assim, como Deus faz tudo. Deus conduz todas as coisas. Por mais difícil que possa parecer, por mais longe que esteja a solução, quando você entrega na mão de Deus, Deus mostra uma luz no fim do túnel. Não é porque tinha já, porque não tinha, Ele que pôs a luz lá. Ele que pôs a solução lá. O que nós devemos fazer é crer. Crer no Senhor Jesus. Saber que o Senhor Jesus está dizendo para nós, e a palavra de Deus declara isso para nós, quando fala, por isso não tema, pois eu estou com você. A palavra, a expressão não tema na Bíblia, ela é dita 366 vezes. Todos os dias, Deus está falando para nós, não tema. E quando chegar o ano bissexto, está sobrando um ainda, tem mais um para o ano bissexto. É por isso que nós podemos confiar e crer no nosso Deus. Em terceiro lugar, com Cristo no barco, o cristão, o crente, sempre terá um final feliz. O texto vai dizer, eles estavam apavorados, antes com a chuva, com o vendaval, agora com a ação de Jesus. E perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Marcos responde essa pergunta no seu evangelho, no capítulo 1, no verso 1. É o Filho de Deus. É o Deus encarnado. É aquele que veio para nos salvar e nos restaurar.
Com Jesus no barco, não temos ausência de sofrimento e problema. Não estamos dispensados de fazer a nossa parte, que é crer sempre em Deus. Mas temos a certeza de que nos está garantido um final feliz com Jesus. O vendaval com Jesus se tornou calmo e tranquilo. Dá a impressão que parece água de piscina no inverno. Bem quietinha, sem ninguém mexer nela. Foi isso que Jesus fez. Foi isso que é o que Jesus faz em nossa vida quando nós confiamos nele. Ele nos dá a segurança de um porto seguro. Os sofrimentos, os problemas podem nos causar cicatrizes profundas, como a luta, a dificuldade, como o luto também, que nós muitas vezes enfrentamos, mas sabemos que no final nós teremos a vitória. Observa uma coisa, 3 coisas nesse texto. O verso 37 fala de um forte vendaval. O verso 39 fala sobre um grande milagre. E o verso 41 se apresenta o grande Deus, que é o Filho de Deus, que é Jesus. Na vida do cristão, essas 3 coisas são realidades. Mas significa que mesmo que possamos enfrentar até a morte, nós chamamos de luto aqui, mas quando nós enfrentamos até a morte, Deus é capaz de nos dar a vitória. Porque aquele que quietou o mar e o vento é aquele que Hebreus diz que por meio dele foi feito todas as coisas. O Filho de Deus é aquele que diz em Mateus, é-me dada toda a autoridade no céu e na terra. E mesmo que o barco vire ou afunde e nós morramos, não é derrota. É vitória, pois estaremos na presença do Senhor. Aqueles que morreram em Cristo estão na presença de Cristo. Não há tristeza, não há dor, não há sofrimento. Há alívio e há presença plena de Deus. E na presença de Deus, como diz Salmos 16, há plenitude de alegria. A palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 8, o verso 36, como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Se o ímpio sofre, o cristão também sofre. Sofre por estar neste mundo e sofre por testemunhar de Jesus. Aqueles que querem viver piedosamente, fazendo a vontade de Deus, vão sofrer perseguição, vão sofrer, é a palavra de Deus. Mas isso não é o fim. Nós vamos ter lutas e dificuldades, porque o verso 37 de Romanos 8 diz, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E aqui está a nossa vitória. É como aquela criança que está lendo um livro, e ele está no penúltimo capítulo do livro, e ele lê lá que o príncipe está lutando com um dragão na floresta, e a princesa está no alto de uma torre do castelo, sendo fustigada por uma bruxa, uma verruga enorme no nariz. E ela quer terminar o último capítulo, o penúltimo capítulo, para ir para o final. A mãe dela chega, apaga a luz e vai dormir. Puxa vida, mas agora que eu ia saber o que estava acontecendo, antes dela fechar o livro e desligar a luz, ela vai lá no último capítulo, lá na última folha. E ela descobre que o príncipe matou o dragão, jogou a bruxa lá de cima, deu um beijo na princesa e foram felizes para sempre. Tem que ser sempre assim. O bem sempre tem que vencer o mal. Sempre. Aí quando foi no outro dia, ela voltou no penúltimo capítulo, e ela estava vendo o príncipe lutando com o dragão, ela disse para o príncipe, príncipe, fique firme, eu já li o final do livro, e você vai vencer o dragão. Princesa, não chora não,
porque o príncipe vem aqui salvar você, vai te dar um beijo e vocês serão felizes para sempre. É isso que o verso 37 está dizendo para nós. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Jesus já venceu essa batalha para nós. Ela está ganha. É por isso que Paulo vai dizer no verso 38 e 39, pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada, nenhum sofrimento, nenhum vendaval pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso que nesta manhã o Senhor está dizendo para nós, creia, fique firme, eu estou no barco. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado a Deus, porque o Senhor nos ensina cada vez mais a confiarmos no Senhor, a estar firmes no Senhor e fazer a Tua vontade. Amém. E saber que o Senhor é soberano e cuida de todas as coisas. Nós agradecemos no nome de Jesus.